Olá, meus amigos, este é mais um momento em que vamos conversar um pouco sobre a doutrina espírita, que é luz, que é amor e que é caridade. Esses momentos fazem parte do projeto Comunhão no Lar da Comunhão Espírita de Brasília. Eu escolhi para ler hoje uma mensagem que está aqui nesse livro muito especial chamado Vinha de Luz. É uma coleção de 5 livros chamada Fonte Viva, onde nós vamos ver sempre mensagens baseadas numa citação evangélica e psicografadas por Chico Xavier. Essas mensagens, através de Emmanuel, vêm tentar nos fazer pensar um pouco mais sobre o que nos diz o Evangelho. Hoje eu escolhi a mensagem de número 92, Objetivo da Fé. A citação está em Pedro, diz assim: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Pedro. Talvez a gente pudesse parar até aqui, não é? Pedro, nessa sua citação, diz praticamente tudo numa frase curtinha. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Diz assim a mensagem do nosso querido Emmanuel, querendo nos ajudar. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Essa é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são características dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, sem elevação e nem elevação sem o suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, deve ser asa libertadora a conduzir para cima. Então nós vamos pensar um pouquinho mais sobre o objetivo da fé. E quando nós agora refletirmos sobre o objetivo da fé, como normalmente fazemos, mas dessa vez eu acho importante nós realçarmos, nós vamos falar sobre o objetivo da fé
espírita, sob o objetivo da fé que nós, que de alguma forma somos benditos pela doutrina espírita, devemos ter. Devemos pensar qual o objetivo de nossa fé. Nós chegamos ao espiritismo muitas vezes através da dor, outras vezes através do amor. Muitos dos espíritas já nasceram em lares espíritas, outros chegaram depois, como eu. Uns e outros, que uso fazem dessa fé maravilhosa, dessa doutrina que é luz, que é amor e caridade, dessa doutrina que é, com certeza, o Consolador prometido por Jesus. Então nós, nos primeiros contatos com a doutrina, nos primeiros momentos, nos primeiros conhecimentos que nós devemos buscar, nós recebemos algo fundamental para continuar. Nós recebemos a grande consolação. Por isso o Espiritismo é identificado como Consolador prometido por Jesus. Sabemos agora de onde viemos, sabemos para onde vamos, sabemos o porquê de estarmos aqui mais uma vez. Mas sabemos tantas outras coisas também, coisas que nos consolam enormemente. Sabemos que a morte, como nos era apresentada no Antigo Testamento, não existe. Sabemos que a morte é apenas o desencarne, é apenas a saída da carne para que possamos continuar a nossa evolução. Sabemos com toda certeza que nossos amores que partem antes de nós continuam a existir, continuam a nos amar. No mundo espiritual tem mais chance de evoluir e que um dia, no momento certo, quando a Deus aprouver nos chamar de volta à sua casa, nós todos nos reencontraremos. Eles, os nossos amores e nós, numa situação melhor, numa elevação que vai nos abrindo caminhos para mundos celestes. Diante de toda essa consolação, nós vemos as maiores angústias que incomodam a humanidade em geral irem se diluindo. O temor da morte acaba, as angústias, as ansiedades sobre o futuro vão se diluindo, porque se antes o futuro era uma hipótese, hoje o futuro é uma realidade. Quanta consolação Jesus vem nos trazer! Quanta consolação o Espírito Verdade e seu grupo maravilhoso nos trazem, nos curando mentalmente, espiritualmente, como fica mais fácil viver num mundo ainda de provas e expiações, mas com pontos de vista que vão se alargando. Agora sabemos o porquê que a dor bate à nossa porta. Sabemos que agora que o amor costuma chegar primeiro, mas quando não o ouvimos, quando não o recebemos, a dor se faz necessária. Sabemos que toda dor tem dia para acabar. Sabemos que a cada encarnação que viemos aqui, apesar de nossas dificuldades, nós sempre vamos nos melhorando e que a próxima encarnação será normalmente mais leve que esta. Isso tudo nos dá a nossa fé espírita. Isso tudo nos dá o ensinamento dos espíritos, isso tudo nos dá, especialmente, o trabalho de Chico Xavier, o médium incomparável. Mas aqui no texto do livro,
nós somos chamados a pensar um pouco além. Qual deve ser o objetivo de nossa fé? O primeiro objetivo, ou a primeira consequência natural, é essa extrema consolação que vai fazendo morada no nosso íntimo. Essa é a consequência natural. Mas Pedro e depois Emmanuel, com as mãos lindas e maravilhosas de Chico, nos pedem para continuar nessa reflexão, lembrando que além da grande consolação que nossa fé traz a cada um de nós, é preciso um objetivo maior. Não basta nos consolarmos e estacionarmos consolados. Esse é o primeiro passo. O segundo, certamente mais difícil e certamente mais importante, é aproveitar toda essa consolação, toda essa suavidade que vai se instalando no nosso íntimo para o trabalho necessário. O trabalho que viemos aqui há tantas encarnações realizar e que ainda não conseguimos realizar de uma forma mais consistente. A nossa melhora íntima, a nossa melhora espiritual. Pouco importa quantas horas passamos nos nossos centros espíritas, essas casas de amor e caridade. Pouco importa o quanto memorizamos do Evangelho, o quanto memorizamos sobre mentores. Isto tudo serve ou deve servir apenas de base para um novo caminhar, de base de uma sustentação para construirmos aos poucos, no nosso tempo, o pequeno prédio de uma fé que não é morta, de uma fé operosa, de uma fé que já é capaz de apresentar obras que vão se alargando e vão sempre em direção àqueles que sofrem mais do que nós. Obras que vão nos libertando de preconceitos e julgamentos e que vão nos ajudando a ir em direção de nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, que dividindo a terra hoje conosco, sofrem muito mais do que nós. O grande objetivo da fé é a nossa transformação moral. Nós, espíritas, já somos conhecidos pela capacidade de praticar a caridade, embora a pratiquemos muito pouco e muitas vezes de forma não cristã. É Bezerra de Menezes que nos diz da necessidade de colocarmos mais caridade na nossa caridade. Parece contraditório, mas não é. Precisamos fazer mais caridade e precisamos melhorar a qualidade com que a praticamos. Precisamos praticar a caridade cheios de humildade, sem jamais julgar aqueles que dela necessitam. O objetivo da fé é que consigamos largar o homem velho, assim como o grande Paulo nos exemplificou. É preciso largar o homem velho, apagar de nosso íntimo as suas marcas, para que construamos dia a dia o homem novo que precisamos nos tornar. Este é o grande objetivo da fé.
a nossa transformação, a nossa melhora íntima, o adocicamento de nossos corações. É preciso alimentar dentro de nós uma nova fala, um novo olhar, novos sentimentos que precisam começar a passar pelo filtro da caridade. Não aceitemos nada diferente. Não acreditemos em qualquer álibi que justifique um comportamento agressivo, um comportamento discriminatório, uma falta de amor que machuque, seja a quem for. Façamos um exame íntimo do que anda nos movendo. Façamos um exame íntimo de quem são hoje as pessoas, os fatos que têm a nossa atenção. Quem hoje nos emociona? Quais são as teorias que têm a nossa atenção? Serão essas pessoas, essas teorias, essas formas de ver a vida coerentes com o objetivo da fé ou serão ainda totalmente contrárias à fé cristã, à fé do amor universal? Que possamos focalizar o objetivo de ter fé. Todos nós, em algum momento, precisamos imensamente da nossa fé para o nosso consolo. Mas é preciso lembrar que não podemos estacionar nesse primeiro degrau. Imensamente consolados, imensamente tratados física, moralmente e espiritualmente, é preciso agora que consigamos dar o próximo passo, nos elevar espiritualmente. Lembrar a cada dia que ninguém, absolutamente ninguém, se eleva espiritualmente sem a prática da renúncia. A prática da renúncia é a prática que me ajuda a tirar de mim o orgulho e o egoísmo tão danosos a seres que precisam trabalhar a própria evolução. Que consigamos focalizar o que viemos fazer, que consigamos focalizar esse objetivo maior da fé em Deus, da fé em Cristo. No planeta Terra são bilhões de pessoas que, quando perguntadas, dizem que têm fé. São bilhões de pessoas que acreditam em Jesus, que acreditam em Maomé, que acreditam em Moisés. Bilhões de pessoas. Uma grande parte, a maior parte da humanidade, quando perguntada, se diz claramente com fé no maior, num ser maior que a tudo guia, que a tudo dirige. Que coisa contraditória nós podemos ver num mundo em que tantos se dizem crentes, há ainda tanta maldade, há ainda tanta agressividade, há ainda tantos irmãos passando dificuldades inimagináveis para nós. Isso se dá porque o objetivo da fé ainda não foi alcançado. Que nós, benditos por essa doutrina, o Consolador prometido por Jesus, que nós, tratados e curados diariamente por ela, possamos alcançar o seu objetivo
e nos mostrar esses crentes que trabalham a cada dia a sua coerência, que trabalham a cada dia para sair dos templos aos quais se identificam e fora deles apresentarem essa fé operosa, essa fé que precisa ter obras dignificantes, dignificantes do outro para que sejam dignificantes de nós. Que aproveitemos a bendita encarnação em que somos iluminados por essa doutrina para fazer o necessário trabalho, alcançar o grande objetivo da fé, sermos a cada dia para nós um pouco mais cristãos. Jesus nos acompanha há muito tempo com a sua paciência imensa. Jesus jamais nos abandona, nossos mentores estão sempre ao nosso lado, que possamos, com a nossa fé, com essa ajuda espiritual que nunca cessa, fazer o que é necessário, que nos tornemos um pouco mais coerentes para sermos um dia verdadeiros cristãos. Muito obrigada, que Jesus abençoe os nossos lares e todos que dividem a terra conosco.